Senhor nosso Deus, muito obrigado pela noite de descanso, obrigado, Senhor, por essa nova manhã que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que o Teu nome, Senhor, seja honrado, seja glorificado, que o Teu reino, Senhor, possa expandir cada vez mais, que a Tua vontade, Senhor, seja feita em nossas vidas, da mesma forma, Senhor, que ela é executada ali no céu pelos anjos. Assim, Senhor, entregamos esse trabalho nas Tuas mãos, pedindo mesmo a Tua direção, o Teu cuidado, Senhor, para conosco. Entregamos a Tua palavra que vai ser pregada, que o Senhor possa ser com o pastor Jander, nos ministrando a Tua palavra. Também, Senhor, as professoras de escola dominical, o Senhor possa ser com cada um, dando da Tua graça, Senhor, e fazendo-nos crescer na graça e no conhecimento da Tua pessoa. Aceita, Senhor, nossa gratidão e que esse dia, o Teu dia, Senhor, possa mesmo ser consagrado a Ti e que possamos aprender cada vez mais. É o que nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, obrigado. Muito bem, irmãos, é bom ter os amados irmãos conosco nesse primeiro dia da semana, o dia que o Senhor Jesus Cristo mesmo ressuscitou. E só para dar já os avisos, para não esquecer, essa semana que passou, nós tivemos a oportunidade de visitar lá a nossa irmã Augusta. Por algum tempo não tínhamos visitado ela por causa da situação que os irmãos ouviram lá no passado, que ela tinha saído da casa dela, já estava sem condições, a filha levou para casa assim, dela, que fica bem mais dentro da cidade. Então, por causa do marido, ficou inviável a gente fazer a visita, A Gabriela, a filha, ainda dizia assim para a gente: olha, nós vamos ver uma maneira, porque ela sentia muita falta da visita, mas assim, o marido não é crente e aí a gente não queria nenhum problema. Eu disse para ela: olha, quando a senhora vê aí um jeitinho, Aí foi o tempo que a irmã Augusta, ela sofreu uma queda em casa, então parece que os movimentos da perna já ficaram limitados. E aí ela tá na sala, assim, numa cama. Então a Gabriela ligou, aí disse: olha, pastor, agora assim, acho que vai poder e tudo. A situação acho que amenizou mais o coração do homem lá, Então fomos lá, o pastor Jander e eu, mas mesmo assim eu entrei só, a sala ali pequenininha, mas estava com ela, aparência boa, a aparência dela, uma aparência boa, de pessoa cuidada, mas já queria partir. Aí disse: pastor, eu quero abalar, não quero mais ficar nesse mundo, eu quero abalar. E, tipo assim, ora para eu abalar, Para você ver a situação assim da irmã. Aí eu disse: mas minha irmã, olha, eu sei, mas vai ser no tempo que Deus quer. A senhora está sendo bem cuidada, a senhora está com fome? Eu disse: não sinto fome. Eu falei: não, olha, está com sede? Aí, não, olha, então a senhora está bem cuidada, a sua filha está fazendo assim de tudo. Já escreveram ela no lar, para ver a possibilidade, porque lá parece que tem uns cuidados para ver se ela retorna a mexer com as pernas, algumas fisioterapia, algumas coisas assim. E estamos aguardando isso. Então, estou dando essa notícia para os irmãos orarem por ela. É compreensível, meu irmão, porque você fica em cima de uma cama, é triste. Por isso que os irmãos que têm perna, podem andar, dê graças a Deus. Às vezes você pensa que está difícil a coisa e tal, mas você ainda pode andar, pode ainda governar a sua vida. Isso é uma bênção, irmãos. Vamos agradecer a Deus, por isso. Então, agora, se Deus quiser, antes de ir para Vários Mortos, a gente sempre vai dar uma paradinha ali com ela, para alegrar o seu coração. A gente ora, canta algum daqueles corinhos antigos, que ela gosta. Então penso que vai assim animar.
Tá. Então essa semana, aliás, hoje, né, começando hoje, nós vamos ter agora 2 salas. Nós temos a sala com a irmã Carolina Rodrigues e a Eliane, né? E vamos ter uma sala agora com o irmão Dangui e eu, que vai ser com, olha, lá já está aqui, ó, o grupo aqui já está na expectativa. Mas aí vai ser os adolescentes com a Bia. Temos a Bia conosco. Então vai ter ali a Sara, né? A Sara também. Então vai ser assim mais os adolescentes, para nós termos uma sala mais preparada para eles, digamos assim, né? Onde eles poderão também fazer perguntas, uma coisa mais informal, assim, com eles, até para eles se conhecerem, porque aqui um senta no canto, um senta no outro, não tem uma interação. Bora ver. Nós vamos estar estudando as Sagradas Escrituras e esperando mesmo, irmãos, que a igreja possa crescer, né? Desde os pequenos, os adolescentes, jovens, os adultos aqui, que seja mesmo para a glória do Senhor Deus. Então, daqui a pouco, né? Que a gente vai dividir as salas, aí a gente vai com um grupo. A irmã Carolina vai com um, eu vou assim com o outro. À tarde nós temos o estudo aos Hebreus. À tarde aos Hebreus, nós estamos no capítulo 12, no versículo 4. Tá? Então nós estamos dando continuidade. E o meu pensamento, irmãos, é quando terminar Hebreus, retomar o 1 Coríntios. Entendeu? Mas à tarde, para a gente continuar o 1 Coríntios à tarde. Aí o pastor Jander vai estar pela manhã com Atos, com os irmãos. Então, olha, falta de estudo bíblico não vai ser, né? Vai ter assim bastante, graças a Deus. Quarta-feira é lá em Cuba, quinta-feira nosso culto de oração. Então todos estão convidados, né? Tivemos no culto de oração aqui na quinta-feira um número bom, até visitante tivemos na quinta-feira. Então todos os irmãos que tiverem tempo, né, puderem chegar, cheguem aqui para termos o nosso culto de oração. Tá bem? Vamos continuar. Vamos cantar o Rei das Nações, o número 35. Esse é novo, né? Eu não sei se os irmãos conhecem esse cântico, mas é muito lindo, muito lindo. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé, aí eu vou convidar a Érica, né? Por favor, Érica, para a gente fazer o ofertório, que é voluntário. A Érica pode nos ajudar enquanto cantamos esse canto.
aqui os teus servos, e tu tens a palavra para hoje. Pedimos, Senhor, que prepares os nossos corações, que dirijas, Senhor, para que o teu nome seja exaltado e a tua palavra seja guardada nos nossos corações e possa frutificar nas nossas vidas do dia a dia. Abençoa, pois, este tempo, abençoa cada um dos teus filhos, cada família aqui representada, abençoa, Senhor, a tua palavra vai ser anunciada, pregada, entregue pelo teu servo, abençoa o teu servo, em nome de Jesus. Podemos assentar. Pastor Jean, temos uma leitura? Sim, então vou chamar a irmã Vera, por favor. Então, nossa irmã Vera vai ler, sentado mesmo, irmão, mas vamos atentar para a leitura. Amém, amém. Muito bem. Vamos cantar o último cântico, irmãos, antes de passar a palavra para o pastor Jander. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Bom dia, amados irmãos. Puxa vida, né? Dá mais uma vez um bom dia.
Bom dia. Bom dia. Poxa, melhorou um pouquinho. Um pouquinho só. Pode subir. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias novamente em Atos, capítulo 1. Estamos fazendo o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos bem no comecinho, né? Vamos fazer a leitura apenas dos versículos 1 e 2, tá? Atos 1 e 2. Diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, por estar aqui na Tua casa. Primeiro dia da semana, Senhor, o domingo, dia do Senhor. Poderíamos estar mesmo fazendo qualquer outra coisa, até mais prazerosa, Senhor, passeando, dormindo, enfim. Mas graças te damos porque Tu nos escolheste e reservou este momento, este lugar, para Te adorarmos, Te buscarmos e aprendermos mais do Senhor. Esteja conosco agora, Senhor, enquanto estudamos, aprendemos a Tua palavra. Enfim, Senhor, abre os nossos corações, os nossos entendimentos para as verdades da Tua palavra. Seja comigo também, Senhor. Me dirige e me usa aqui nesta manhã. Em nome de Jesus eu te peço humildemente. Amém. Podem sentar. Muito bem. Então, assim, uma breve recapitulação do que nós vimos até agora. Nós começamos com uma introdução no livro de Atos, né? O primeiro domingo. Hoje eu acho que completam 4 domingos que a gente, 3 domingos, né? O terceiro domingo que a gente está estudando o livro de Atos. Então, a parte introdutória nós já vimos. A questão do nome do livro, né? Atos dos Apóstolos, mas sabemos que é o Espírito Santo que utilizava apenas os apóstolos para fazer o querer do Pai. Era através dos apóstolos, né? Então seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. O escritor é o Lucas, o médico amado. A data é por volta ali do ano 60, 64. Né? O destinatário, vimos também, é o Teófilo. A gente não tem mais notícias de quem seria ele, mas sabemos que os 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos, foi escrito e endereçado a ele, Teófilo. Propósito, a gente viu mesmo que vai narrar as obras de Cristo após a sua subida aos céus. Isso é fato. Então, Cristo subiu aos céus, e é isso que nós vamos ver hoje um pouquinho. Mas ele continua a sua obra através do Espírito Santo, atuando na sua igreja, mais especificamente no livro de Atos, nos apóstolos. A característica de Atos também, nós vimos que é um livro não apenas histórico, né, não apenas também didático. Histórico porque contém histórias. Né? Nós vemos a história do início da igreja, depois, mais da metade ele vai contar sobre Paulo, a história do Paulo, Saulo de Tarso. Né? Não só também didático porque a intenção de Lucas é ensinar, narrar a história para o Teófilo, mas também é um livro teológico porque contém as doutrinas de Deus. E também apologético no sentido de defesa, não só do Evangelho, mas a defesa do apostolado, do apóstolo Paulo, a defesa dos apóstolos, da cristandade da época. Aquilo que os fariseus queriam colocar, olha, esses apóstolos estão fazendo aqui com que a população se revolte contra Roma. Não, o Evangelho, os cristãos na época não queriam nada com política, não era nada contra Roma, mas sim eles queriam pregar o Evangelho, queriam pregar Jesus Cristo e este crucificado. E nós vimos também a divisão do livro, não sei se os irmãos lembram, notaram, mas uma divisão simples para você ter na mente. Dos capítulos 1 a 7, Atos vai tratar do avanço da
para a igreja em Jerusalém e Judéia, 1 a 7. Capítulo 8, o Evangelho avança para Samaria, né? Então Jerusalém e Judéia, Samaria, capítulo 8, e de 9 a 28, que é até o final do capítulo, é o Evangelho nos confins do mundo conhecido, né? O Império Romano, sendo quase todo pelo menos, evangelizado pelo ministério do apóstolo Paulo. E se eu fizer uma pergunta, vocês vão saber responder, será? Se eu disser qual é o versículo-chave de Atos? Atos 1:8, muito bem. O que fala? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse é o versículo-chave de Atos. É a chave para estudarmos todo o livro. Vimos também, isso foi na primeira, no segundo domingo estudando, nós vimos mesmo que o versículo 1 do capítulo 1 de Atos. Lucas vai escrever aqui dizendo que ele relata a Teófilo todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E vimos que Lucas não errou, colocando primeiro fazer e depois ensinar. A ordem está certa. Por quê? Fazer antes de ensinar é um princípio bíblico. Nós vemos desde o Antigo Testamento o modus operandi que o Senhor trabalha. O princípio de Deus. Aí vimos o exemplo, por exemplo, ali de Deus relembrando a história do povo antes de entrar na Terra Prometida. Lembra? Deuteronômio 6, até o capítulo 4 e 5. Até o capítulo 4 o Senhor relembra a história do povo hebreu, né? Olha, resgatei vocês da mão de Faraó, fui eu que libertei vocês, só que vocês não foram para a Terra Prometida direto porque pecaram contra mim, duvidaram ali que poderiam vencer, então eu fiz vocês vagarem pelo deserto por 40 anos. E até o capítulo 4 de Deuteronômio, Deus vai relembrar através de Moisés a história do povo hebreu. Eles estavam já no pezinho de conquistar a Terra Prometida. Capítulo 5, ele vai relembrar os 10 mandamentos. Olha, eu sou o Senhor teu Deus, por isso não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E aí Moisés relembra os 10 mandamentos. Chega no capítulo 6, ele vai falar, olha, é o dever de vocês ouvir, guardar e agora praticar. Como? Vai amar o Senhor teu Deus de todo o coração. E depois disso, o que você vai fazer? Está tudo certo? Não. Agora que você ouviu, guardou e está praticando, o que você vai fazer? Ensinar aos teus filhos. Vai passar aos teus filhos, mas uma vez que você ensina. Por quê? Você vai ensinar aos teus filhos como? Andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, ao sentar. Então, como é que você vai ensinar se você não guarda isso, não pratica nada disso? Seria um hipócrita. Vimos também o exemplo de Esdras. Esdras, quando ele chegou ali mesmo em Jerusalém, vindo do exílio, o que fala? Esdras mesmo aplicou o seu coração em buscar o Senhor, cumprir os seus mandamentos e aí sim ensinar o povo. Esdras não chegou lá do exílio, ei, Jerusalém, olha, vocês aqui, rapaz, vocês não estão adorando o Senhor da maneira certa. Vamos lá. Não. A Bíblia fala que Esdras, o que ele fez? Aplicou seu coração a buscar o Senhor, cumprir os seus mandamentos, para depois ensinar ao povo a lei de Deus. Então veja, fazer, depois ensinar. Vimos o exemplo do Novo Testamento, o próprio Jesus. Vimos o exemplo, por exemplo, da oração, cansado de um dia mesmo no seu ministério, curando, ensinando. Alta madrugada, Jesus se levantava e ia orar, ia falar com seu Pai.
Exemplo de humildade também. Vimos o exemplo ali do famoso lava-pés, né? Jesus Cristo nos disse: ei, discípulos, sentem aqui na frente, que eu vou passar lavando o pé de cada um, para vocês aprenderem como é ser humilde. Jesus não fez isso. A Bíblia fala ali em João que ele pegou uma bacia com água, tirou a sua capa e foi lavando os pés, e os discípulos nem entendiam. Tanto é que chegou em Pedro, que é isso, Senhor? Não. Então, somente depois, Jesus foi lá e ensinou: olha, vocês me chamam de mestre, Senhor, realmente eu sou, mas servir uns aos outros. Sigam o meu exemplo. E vários outros, né? O amor, ele se humilhou, deixou a sua glória, veio a este mundo, foi tratado com desprezos por suas criaturas, se entregou por nós numa cruz. Esse é o maior exemplo de amor que a humanidade toda já viu, que esse mundo já viu. Então, vimos a importância de não nos tornarmos hipócritas. Devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus, fazer aquilo que falamos, praticar aquilo que cremos, verdade? E até mencionei que é muito fácil às vezes, né? Olha, eu não vou falar nada, não vou repreender lá fulano, porque eu não pratico também, então eu vou ficar calado, ele faz lá, eu não posso falar nada. Não, você está pecando mesmo assim, porque fomos chamados para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Ele nos predestinou e tal, mas fomos chamados para seguirmos um modelo, seguirmos um exemplo. Até que vamos aprender hoje um pouquinho, mas é nosso dever buscarmos a perfeição, buscarmos praticar. Somos perfeitos? Somos totalmente santos? Não, mas é o nosso dever buscarmos para até ensinarmos aos outros. Não é isso que até Paulo fala, por exemplo, as mulheres, né? Olha, mulheres, ensinar as mulheres, as moças mais novas, as mulheres mais novas, como deve proceder. Como é que uma senhora vai chegar para uma senhorita mais nova e vai ensinar algo que ela não pratica em casa com o marido? Tudo isso mesmo você vê. Essa é a didática de Deus. Fazer e ensinar. Fazer e ensinar. Então, esse foi um pequeno resumo do que a gente viu até agora, e a gente vai para o versículo 2. Vamos ler. Hoje acho que não tem aqui versículo, então você vai precisar manusear a Bíblia, o celular, para você acompanhar, tá bom? Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Meus irmãos, até para melhor entendimento desse versículo e a gente poder trabalhar o versículo dessa maneira, a gente pode fazer um arranjo dele, não acrescentando nem tirando nada do versículo, mas apenas explicando que no versículo 2 existem duas vírgulas. Então, vem até o dia em que, vírgula, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, vírgula, foi elevado às alturas. Então, o que está dentro da vírgula é uma explicação. É como se fosse um parêntese, olha. É como se o Lucas estivesse explicando, olha, estou explicando alguma coisa entre um termo e o outro. Mas, até para o nosso arranjo de hoje, podemos fazer um rearranjo, né? Ajustar o versículo para da seguinte maneira. No final do versículo 1, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que foi elevado às alturas. E depois explicando, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. Então,
O que vamos aprender hoje é só essa parte. Até o dia em que foi elevado às alturas. Até o dia em que foi elevado às alturas. Então, Lucas está dizendo aqui para o Teófilo: ó Teófilo, eu te relatei as coisas lá no Evangelho, no primeiro livro. Essa aqui é a continuação. Então, eu te relatei lá as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. E a gente pode, eu vou pedir para os irmãos abrirem lá em Lucas e a gente vai dar uma olhada justamente o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Onde que Lucas parou? Onde que Lucas parou? Lucas 24. Final do capítulo. A gente vai ler a partir do versículo 44. Lucas 24, 44. Diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, versículo 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui é o final do Evangelho de Lucas. É o que Lucas vai falar: olha, eu te relatei até o dia, no outro livro, né, no primeiro livro, até o dia que Jesus foi elevado ao céu. Se os irmãos lembrarem, no estudo passado, eu falei que esse verbo começou a fazer, a ensinar. Começou é um verbo, se a gente for pegar no original, no grego, é um verbo que não dá uma ideia de finalização, não dá uma ideia de término. Muitas vezes também não dá nem de início, né? O início da ação, quando que começou essa ação que o verbo está dizendo. Não. O verbo utilizado de começou é um verbo que a questão do tempo é indefinido. E é justamente aquilo que Jesus está falando aqui em Lucas. Jesus está explicando: olha, vocês lembram quando eu falei que eu seria morto e ressuscitaria daqui a 3 dias? As Escrituras falavam de mim. E é isso que Lucas fala. E Jesus Cristo abriu o entendimento dos seus discípulos para compreenderem onde é que Cristo estava sendo citado nas Escrituras. Mas Jesus não parou por aí. Ele fala: olha, mas agora, né, vocês vão pregar em meu nome. Eu estou indo ao céu, mas vocês vão continuar aqui, vão continuar a minha obra. Vocês não por todo mundo vão falar em meu nome, pregando o evangelho de arrependimento. O juízo está vindo e vocês vão pregar em meu nome, corroborando com o fato do verbo utilizado: começou a fazer e a ensinar. E hoje o que eu queria trazer é justamente isso. A obra de Cristo não foi finalizada com a sua ascensão ao céu. O dia que ele foi elevado ao céu, Cristo não foi: pronto, discípulos, agora está com vocês, né? A bola jogou no peito dele. Não, se virem aí que agora eu já fiz aqui o meu papel na terra, vou subir para o meu Pai, e aí, né, vocês ficam aqui. Não. Cristo continuou o seu ministério de outra forma.
E é isso que nós vamos ver essa manhã. Então, na teologia, né, quando nós estudamos as funções, os ofícios de Cristo, nós vemos pelo menos 3 ofícios que ele praticou, que ele, digamos assim, trabalhava e que trabalha até hoje. Né? A gente chama isso dos ofícios de Cristo Jesus. E o primeiro desses ofícios de Cristo Jesus, né, que ele praticou em seu ministério, foi o ofício de profeta. Temos pelo menos 3. Tá? Eu vou logo citar para os irmãos, aí vocês se preparam. Mas, primeiro, ofício de profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. E o primeiro que vamos ver é o ofício de profeta. Então, Cristo tinha o seu ministério terreno, mas continua tendo o seu ministério no céu. Ele foi elevado ao céu, mas continua também o seu ministério. E o primeiro que nós vamos ver é o ministério como profeta. Né? Aí você pode me perguntar, profeta, o que seria um profeta? Profeta era alguém que falava da parte de Deus. Né? Deus falava com o profeta e o profeta transmitia a palavra de Deus ao povo. Tanto que eles diziam sempre, assim diz o Senhor. Se aquilo que o profeta dizia não acontecia, o que ele acontecia com o profeta? Era para ser morto. No mínimo, não dar crédito a ele. A gente pode ver a cena de Elias com os profetas de Baal, ali no Monte Carmelo. Lembra da história? Então, os profetas ali de Baal mesmo, né? Ó, Baal, nos atende, se martirizaram e tal. E aí, quando foi a vez de Elias, orou ao Senhor e Deus mandou fogo do céu. E o que Elias mandou fazer com os profetas de Baal? Não foram atendidos. O que vocês vão fazer? Quem vocês vão escolher? Se é a Deus, tá. Então, vamos matar todos os profetas de Baal. Passaram a espada. Os profetas de Baal. Essa era a função do profeta. Transmitir a palavra de Deus, que vinha até ele, para o povo. E o próprio Cristo se intitulava, ele se nomeava profeta. Mateus 13, 57, se você quiser abrir, Mateus 13, 57, diz assim: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Então, o que Jesus está falando? Eu sou profeta, mas profeta não tem honra na sua casa, né? Não quiseram dar crédito lá na sua terra, mas profeta não tem honra, se dizendo ele mesmo como um profeta. E essa função profética de Cristo Jesus, a função de Jesus como profeta, Jesus Cristo disse que ele era profeta, mas essa função como profeta do Messias já tinha sido profetizada no Antigo Testamento. Veja Atos 3, 22, o apóstolo Pedro vai citar Moisés, dizendo bem assim, Atos 3, 22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos o quê? Um profeta semelhante a mim. A eles ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, mais uma vez, já estava profetizado que um dia o Messias seria o profeta, falando da parte de Deus ao povo. E o que nós podemos ver é que a obra profética de Cristo abrange um longo período, na verdade. Ele teve essa obra profética antes de sua encarnação, antes de vir em carne, durante o seu ministério na terra e após. Vamos ver, antes da encarnação, João 1,1 vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Estão na condição do Logos, que é o verbo da vida. Quem era o verbo de Deus? O próprio Jesus Cristo. Jesus está falando de Cristo Jesus. Então, no princípio era a palavra, o verbo, né, no sentido, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era quem? Era Deus. O que é a palavra? Deus falando a sua palavra, o Logos, o verbo da vida. Jesus Cristo, o verbo, a palavra de Deus. Também Pedro vai dizer que, abra 1 Pedro, é interessante esse texto, 1 Pedro 1, 10 a 12. 1 Pedro, primeira carta de Pedro 1, 10 a 12. Pedro, inclusive, vai dizer que o Cristo atuava nos profetas da época quando eles escreviam as profecias. Né? 1 Pedro 1, 10 a 12 diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos andaram para escutar. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento, usados pelo Espírito do próprio Cristo, escreviam as profecias de quando o Cristo iria padecer, iria mesmo ser glorificado. Eles não escreveram, né? Tipo, um belo dia, Isaías foi lá e escreveu Isaías 53. O cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu sua boca. Como é que ele iria 700 anos antes profetizar sobre algo sem saber e tão certo, tão preciso na sua escrita? Porque o próprio Espírito de Cristo, atuando nele, estava mesmo capacitando a fim de que ele escrevesse as revelações, as profecias do que iria acontecer 700 anos antes. Veja o caso de Moisés. Moisés, falando com o povo, disse: olha, Deus vai enviar um profeta semelhante a ele. Como é que Moisés, 1000 e poucos anos antes de Cristo, iria profetizar algo assim? Se não fosse o próprio Cristo atuando na vida de Moisés. E é interessante porque nenhuma dessas profecias do Antigo Testamento deixaram de se cumprir. Claro, existem as profecias escatológicas no final dos tempos, mas até Cristo nenhuma profecia falhou. Como não falhou? Porque o próprio Cristo já estava na sua obra profética, atuando nos profetas do Antigo Testamento. Durante o seu ministério, então isso foi no Antigo Testamento, mas a obra profética de Cristo também existe durante o seu ministério. Eu não preciso nem citar, os irmãos vão saber. Jesus Cristo falando do reino de Deus, falando das coisas de Deus. O que é isso? O que o profeta falava? Aquilo que Deus lhe revelava. E Jesus falava o que no seu ministério? Falava da parte de Deus. Não é verdade? Temos o sermão lindo, o sermão do monte. Jesus inventou? Não. Falava da parte dele, falava da parte de Deus, né? Através dele. Então, é mais fácil de compreender isso durante o seu ministério. Cristo sendo profeta durante o seu ministério. Dizendo também, avisando os discípulos: olha, eu vou a Jerusalém,
ser morto, mas eu vou ressuscitar. Eu estou avisando vocês. Pedro, Senhor, onde tu for eu vou e tal, eu vou te seguir até a morte. Deus falou, Pedro, não te lugar grande, tu vai me negar 3 vezes. O que aconteceu? Então, Cristo como profeta durante o seu ministério. Mas, após a sua ascensão, o ministério de Cristo continua, permanentemente. O ministério de Cristo é profético também. Só que acontece, como os irmãos já sabem, acontece através de quem? O seu ministério profético. Através da sua igreja, através de nós, de mim e de você, através dos discípulos na época, através da sua igreja. Mateus 28, 20, o que ele vai falar? Eis que estou convosco até o final dos séculos, até o final dos tempos. Mas antes, ide, fazei discípulos de todas as nações. O que é ir fazer discípulos? É você ensinar o quê? A palavra de Deus. Nada mais é do que você pegar a palavra de Deus e ensinar o próximo, fazer discípulos. Falar do Evangelho de Deus é pegar as Escrituras, falar o que Deus fala através da sua Bíblia, através aqui da sua palavra e transmitir ao outro. Nós sabemos que muitos acreditam nessa questão do Espírito Santo, parte, eu estou sendo profeta, eu estou sendo boca de Deus porque eu vou revelar que o irmão vai sair, vai conseguir um emprego, vai ser empresário, vai ser curado. Eu profetizo que fulano vai ser curado da doença. Acabou todos os problemas. Eu profetizo, Deus me deu uma revelação, um sonho que fulano está traindo a outra. E olha, Deus me revelou isso. Isso não é revelação, isso não é dom de profecia. A palavra de Deus está fechada. Tudo que Deus tinha para nos dizer está aqui nas Escrituras. Não é isso que o autor aos Hebreus fala? Antes o Senhor falava através dos pais, dos profetas. Hoje ele fala através do seu Filho, Jesus Cristo. Onde é que está a revelação de Jesus Cristo? Na sua palavra. Hoje, Cristo nos revela a sua palavra para que nós possamos transmitir. Isso precisa de uma explicação, porque, como assim então? Não é Cristo que é profeta, somos nós, porque nós que estamos falando aqui da palavra de Deus. Entenda uma coisa, Paulo vai falar aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, dizendo que as coisas espirituais não podem ser discernidas pela carne. Não é por isso que existem doutores, existem mestres, pessoas inteligentes, ateus, não acreditam em Deus. Ou que não, hoje em dia tem muito, não sei como é que é aqui para a Europa, mas lá no Brasil existe muito isso. Não acredito que existe Deus. Mas é um ser lá que criou todas as coisas, rege todas as coisas, mas ele não interfere no homem. Temos o livre-arbítrio. Não. Se o Espírito de Cristo não te revelar aquilo que está na tua palavra, eu não poderia aqui estar falando, ou eu posso até estar falando, mas a palavra que sai da minha boca não transforma ninguém, não vai mudar ninguém, não tem o poder de salvar ninguém. O Espírito de Cristo precisa revelar as coisas espirituais que estão aqui na sua palavra. E essas coisas aí sim transformam o homem pecador, o inimigo de Deus, num filho de Deus. Então, é pelo Espírito de Cristo, pelo seu Santo Espírito, que podemos mesmo transmitir a palavra de Deus, as Escrituras. Então, eu espero que tenha ficado claro para os irmãos a obra profética de Cristo, a obra de revelação de Cristo, antes, durante e depois, através de nós. Certo? Mas existe também o ofício de Cristo como sacerdote. Eu falei para os irmãos, como profeta
e agora sacerdote. Então o profeta falava da parte de Deus, transmitia ao povo, assim diz o Senhor. O que o sacerdote fazia? Ele era a voz do povo para com o Senhor. Era ele que fazia a intercessão do povo a Deus. O povo poderia chegar no templo, sacrificar, está aqui, Deus, me perdoe e tal, o que nós fazemos hoje através da oração, né? Senhor, estou na tua presença, muito obrigado pelo título. Não, de jeito nenhum. Era através do sacerdote. Então o povo chegava lá com sua oferta ao Senhor, entregava ao sacerdote e ele oferecia o sacrifício a Deus. Ele intercedia pelo povo, intercedia ao Senhor. E Cristo tem essa função também de sacerdote. Durante o seu ministério terreno, a gente vê que Jesus fez uma oração linda, tanto que colocaram o título dessa oração, oração sacerdotal de Jesus. Está lá em João, capítulo 17. João, capítulo 17. João, Evangelho de João, capítulo 17. Vale a pena a leitura, porque é uma oração muito linda, e até para nós entendermos o que Jesus estava falando. João capítulo 17, versículo 1, diz assim: Jesus, vamos dizer, já estava se despedindo ali dos seus discípulos, então vai falar sobre, tem muitas moradas na casa do Pai, vai dizer ali que ele e o Pai são um, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. E agora chega já antes de ir para o Monte das Oliveiras, Jesus faz essa oração ao Pai. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Imagina, né? Cristo, antes de ir para o Monte das Oliveiras, sabendo que o que já ia acontecer, sabendo que ia ser traído, preso, maltratado, ele grita, né? Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A gente geralmente costuma ensinar as crianças, né? Olha, o que é vida eterna? É vida sem fim, é uma vida que dura para sempre. Tá certo. Mas o que Jesus está falando é o conceito realmente de vida eterna em Cristo Jesus. O que é vida eterna em Cristo Jesus? É isso. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Agora, preste atenção. O que o sacerdote fazia pelo povo? Intercedia. Versículo 9. É por eles que eu faço o quê? Que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, olha a função de Cristo como sacerdote, intercessor. É por eles que eu rogo. Pelo mundo todo. É isso? Não. Por aqueles que tu me deste. É por eles que eu rogo. O que o sacerdote fazia? Intercedia pelo mundo todo? Não. Pelo povo de Israel. Jesus faz a mesma coisa. Roga
pelo seu povo. 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. A partir daqui nós vamos começar a ver pelo que Jesus rogava. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, primeira coisa, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então a primeira coisa que Jesus ora, para que eles fossem guardados por Deus. Imagina, o próprio Deus rogando a Deus Pai: Pai, guarda-os em teu nome. Para sermos mais rápido, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Mais uma vez, Senhor, eu não estou pedindo para o Senhor logo tirar eles do mundo. Eu peço que o Senhor guarde os teus filhos do mal, do maligno. 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, primeira coisa que Jesus ora: guarda do mal, Senhor. Segunda, santifica-os na palavra, na palavra de Deus, na verdade. Terceira coisa, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Cristo ora por aqueles que ainda vão vir a crer, que ainda vão ser filhos de Deus. São eleitos, mas ainda vão se entregar publicamente, digamos assim. Cristo ora por eles, que Deus possa conservá-los. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Cristo pede a Deus que permaneçam em unidade, que nós permanecemos em unidade, juntos, união. Mesma coisa no versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. União não só irmãos com irmãos, mas filhos com o Pai, com o seu Pai. E por último lugar, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Veja, Cristo pede por amor, aos seus discípulos, aos seus filhos, e roga a presença dele, de Cristo Jesus, no meio de seu povo. Então, veja que oração linda, Cristo intercedendo por proteção, por santificação, por união, por amor, e ainda intercede por aqueles que ainda vão fazer parte da família de Deus. Já são eleitos, mas ainda vão chegar e fazer parte. Muito lindo, Isso quando Cristo estava presente. Isso aqui foi uma oração de Cristo Jesus na presença dos seus discípulos. Mas nos dias atuais, saiba de uma coisa: Cristo ainda roga por mim e por você. É função dele orar por mim e por você. Orar, que eu digo, interceder, rogar ao Pai. É isso que nos fala as Escrituras. Romanos 8, 31 a 39 diz assim. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, fazendo o quê? E também intercede por nós.
Jesus Cristo hoje está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. É função dele. Então, quem que vai acusar você de alguma coisa? Quem vai te condenar? É Cristo Jesus que nos justificou. E é Ele que está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Por causa do tempo, não vou continuar a leitura. Mas Ele vive para interceder por aqueles que se chegam a Ele. Hebreus 7, 27 também vai falar isso. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Na verdade, a sua função como sacerdote, a função do sacerdote era oferecer o sacrifício a Deus, além de interceder. Então Cristo hoje intercede por nós, e Ele, como sacerdote, a si mesmo se ofereceu a Deus, para que nós hoje fôssemos justificados por meio da sua justiça. Hoje Ele precisa estar se sacrificando por nós? Não. A Bíblia fala, hoje não precisa mais de missa. O que é missa? É algo repetitivo que oferece cada vez, de novo aqui, o corpo de Cristo. Se transforma no corpo de Cristo, no sangue de Cristo. Não precisa mais. Hebreus vai dizer, uma vez por todas, para sempre, o seu sacrifício é válido. Não preciso, dia após dia, ano após ano, o sacerdote entrar na presença de Deus para aspergir o sangue no altar, para sacrificar touros, ovelhas. Não precisa. Cristo já fez isso uma única vez. E Ele intercede por nós. A Bíblia fala que é como se Ele estivesse mesmo ao lado do Pai. Olha, Pai, esse já é justificado. Aqui as marcas, os pregos, os cravos aqui. Eu já o justifiquei. Ele é justo perante o Senhor. Está apresentando, olha, está aqui. O preço que foi pago pelo ouvinte, pelo Jorge, o Valério, aqui, estou te apresentando aqui, Senhor. São justificados. Eu vivo para a sua justificação. A gente poderia citar mais outras coisas, uma vez também que Ele é sacerdote, Ele também advoga em nosso favor. Jesus fala, João fala ali em 1 João capítulo 2, Filhinhos, escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, o que nós temos junto ao Pai? Um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele advoga por nós, é um intercessor, Ele está ao lado do Pai. Eu sinto que não vai dar tempo de falar sobre a função de rei. Tinha tantos outros versículos para a gente tratar. Mas Cristo é rei. Ele exerce essa função de rei, de governante do universo, Nós sabemos que existe uma profecia em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus falando com a serpente falou, profetizou, Olha, tu lhe ferirás o calcanhar, mas virá alguém que vai o quê? Pisar na cabeça da serpente, profetizando que um dia o rei dos reis seria maior do que tudo, iria resgatar do poderio de Satanás e iria sentar à destra do trono de Deus. Salmo 110, Amós 9 e 11 são profecias do Velho Testamento dizendo que um dia viria o rei dos reis, e Ele iria instaurar o seu reino neste mundo. E aí nós vemos que a história de Jesus, o homem, ali, os judeus até ficaram tristes, porque, poxa, nós esperávamos o Messias que viria com espada, cavalo, cavaleiros para derrotar Roma, instaurar o reino do Messias aqui. Mas Cristo falou ali no seu interrogatório com Pilatos, dizendo, olha, Pilatos, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo,
embaixadores iriam fazer de tudo para isso. Mas meu reino não é deste mundo. Mas graças a Deus que pela sua morte e depois a sua ressurreição deu início ao processo de exaltação do nosso Senhor, do nosso Rei, Jesus Cristo. Não é isso que diz em Filipenses 2? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, tornando-se como servo, tornando-se em figura humana, foi mesmo crucificado, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, você pode pensar, muito bem, pastor, mas o que a gente pode trazer para nós hoje? Eu sei das funções de Cristo. O seu ministério, Lucas está dizendo, continua. A sua obra, os seus ofícios continuam até o dia de hoje. Mas o que isso vai interferir na minha vida? O que isso quer dizer para mim, para você? A primeira coisa é o mais óbvio. As 3 funções Cristo faz por nós. Ele é profeta, ele nos revelando a palavra de Deus através do seu Santo Espírito. Ele é sacerdote, intercedendo por nós, junto ao Pai. E ele nos governa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos deveria ser, o nosso Senhor. Mas temos pelo menos uma segunda coisa que a gente não presta muita atenção. Nós fomos unidos com Cristo. Nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. E imitando essas 3 funções, nós deveríamos ter também nesse mundo. Como sacerdotes, como profetas, nós devemos ensinar a palavra de Deus. Devemos proclamar a mensagem de juízo e salvação, a mensagem do Evangelho. E devemos, como igreja, estarmos firmes na palavra de Deus. Isso é ser profeta. Isso é eu ser profeta. É eu ensinar a palavra de Deus. É eu proclamar a toda criatura o Evangelho. Eu estou sendo profeta. E eu devo ser dessa forma profeta. É dever de cada um ser testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. Falar as verdades da palavra de Deus. Sacerdote. O que o sacerdote fazia? Intercedia pelo povo. Eu, como sacerdócio real, eu devo interceder pelo meu irmão. Orar uns pelos outros. Eu devo cuidar uns dos outros. E eu devo viver de uma forma santa também, não me contaminando com o mundo. O sacerdote, se ele tivesse contaminado, veja o que aconteceu com os filhos de Arão. Foram levar fogo estranho. O fogo consumiu eles na hora, porque eles estavam impuros na presença do Senhor. Pedro vai dizer que eu e você somos sacerdotes, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E como reis, claro, não somos reis, mas a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo Jesus, levando a mensagem real. Essa é a nossa função, ser o embaixador do Rei dos Reis, viver como realmente estivéssemos no reino, porque estamos no reino. Estamos no reino de Deus, fazemos já parte dele. Claro que vai vir ainda no futuro o reino mesmo completo do nosso Senhor, onde o pecado não vai mais existir, a justiça, a paz vão imperar. Mas já estamos no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo para esse reino. Eu estou para servir o meu rei, o meu Senhor, ou estou igual o apóstolo Pedro, na visão, do lençol, os animais impuros, Deus falando, Pedro, mata e come. Pedro, de modo nenhum, Senhor, vou comer uma coisa impura. De modo nenhum, Senhor. Se é Senhor, tem que obedecer. Por que não obedece?
vindo para o nosso reino. Somos embaixadores, mas somos também servos do nosso Deus, do nosso reino. Saiba que um dia nós, fazendo parte desse reino, julgaremos anjos, julgaremos o mundo, e um dia estaremos assentados ao lado do trono de Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. Sejamos assim como nosso mestre, profeta, sacerdotes e embaixadores reais, fazendo parte do seu reino. Amém? Deus nos ajude. Se Deus quiser, domingo que vem estaremos entrando no versículo 15. Versículo 2 ainda, né? Finalizando. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque realmente Tu ainda intercede por nós. Tu nos revela a Tua palavra, Senhor, e estamos debaixo do Teu louvor. Senhor, nos ajuda também a sermos igual ao nosso mestre, a te imitarmos, Senhor. É difícil, sabemos, porque nossa natureza carnal milita contra a nossa natureza espiritual. Mas nos dá graça, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos dá o dom, nos capacita para sermos realmente, Senhor, filhos Teus que te obedecem, que estão prontos a te servir e a revelar, Senhor, as coisas espirituais da Tua palavra ao mundo. Nos abençoa, nos traga mesmo, segundo a Tua vontade, mais tarde, para o culto da tarde, e seja para o nosso domingo, para a nossa semana também. Em nome de Jesus, te peço e agradeço. Amém. Deus abençoe. Até a porta aí, cumprimentar os irmãos.